Então, galera do Mundo das Pistas, a gente está aqui com o Geek News. Primeiro, agradecer por ter aberto as portas para nós do Mundo da Pista. Para quem não conhece, acho difícil não conhecer, é o fundador e diretor de equipe da 595 KTM Racing Team. E Gui, já começo com uma pergunta que 2 anos atrás vocês andavam com motos europeias e foram para japonesas e agora voltaram para as motos europeias. Como é que está essa adaptação assim geral da equipe? Vamos lá. Eu acho que, por mais que a gente tinha tido a experiência 2 anos atrás de ter andado com as motos europeias, elas mudaram bastante. E, cara, ao longo desse tempo, eu acho que não só as motos, mas a gente mudou muito. E não só o time dos pilotos, mas sim o time, o corpo técnico de mecânicos está muito mais preparado para qualquer desafio novo que venha. Então, hoje, eu entendo que a gente está num fit perfeito assim com a moto, tanto a parte mecânica quanto a parte dos pilotos, porque todos eles, sem exceção, gostam muito da moto. Então, enfim, a gente está super adaptado Ah, que bom. com a moto nova. E vocês sendo uma equipe de fábrica, qual que é a grande influência da KTM Áustria dentro da equipe da 595? Cara, acho que a maior influência é que, na verdade, tudo passa por eles. Então, hoje a gente precisa, tudo que a gente vai fazer, a gente tem um aval, a gente precisa do aval deles para executar, seja desde o layout da moto, a peça que a gente está usando, enfim, tudo depende deles. Até porque tudo sai de lá, né? E já que você citou, que eu acho que era um grande diferencial da 595, até espelhando em grandes empresas de fora, o layout para esse ano vai mudar toda etapa? Não, infelizmente não. Não vai poder? Infelizmente é uma coisa que depois que a gente assumiu esse cargo aí de ser a equipe oficial da KTM, a gente não pode fazer isso. Na verdade, nem daria tempo hábil para a gente fazer a aprovação de um gráfico novo para cada etapa. Enfim, a gente tem que manter algumas regras que eles passam para a gente e que, logicamente, para a gente conseguir chegar no layout que vocês estão vendo hoje, a gente fez algumas versões da moto. Então, assim, a gente tem que respeitar essa questão, mas até por isso que a gente tem o Eric como um piloto satélite, que a gente consegue brincar um pouco mais com a moto dele, deixar mais a cara da 595. Então, a gente vai continuar fazendo isso, só que com o Eric. E o Eric, como piloto satélite, como que funciona a 595 e o Eric, já que ele não é oficial? Então, com a mudança do regulamento de 2024 para 2025, o Eric não poderia mais pontuar na categoria MX2. Então, como a gente tem uma amizade muito grande com o Eric é um menino super esforçado, a gente entende que ele merecia a chance de continuar com a gente, mesmo, cara, mudando de categoria, enfim, por conta de um motivo de uma força maior, que é a mudança de regulamento que a gente não tem controle sobre. E a gente decidiu manter o Eric num esquema privado dele, mas treinando com a gente todos os dias, com o nosso apoio, com o mesmo tipo de equipamento que os meninos têm, só que agora na categoria principal. Legal. E com essa idas e vindas da Áustria, assim, de todas as peças e tudo mais, como funciona essa logística? O que eles mandam é motor, é ignição? O que vem de lá para 595? Cara, a gente recebe um pack deles, que vem desde a parte eletrônica da moto quanto a parte de motor. E então claro, a gente já recebe um material que já está testado, que já funciona, então isso facilita muito para a gente. Logicamente que a logística de você fazer chegar no Brasil, isso não é simples. A gente teve que mandar o Thiago, que é um dos nossos mecânicos, para lá. O Thiago fala inglês, então a gente optou por mandar ele para a Áustria antes de receber esses motores, para que ele recebesse um treinamento para poder passar para os meninos aqui do Brasil. Então, assim, eu tive algumas vezes na Áustria junto com o Baza, depois o Thiago foi para lá, enfim, é um processo um pouco longo para que a gente conseguisse ter acesso a esse tipo de equipamento. E, bom, acredito que já está há muito tempo essa negociação e, tipo, se estendendo por bastante tempo até chegar nesse nível. E do começo do ano para cá, foi quando começou a montar toda a estrutura Factor mesmo. Na verdade, como você falou, tem bastante tempo. A gente começou, a primeira vez que, na verdade, eles ligaram direto para mim para que a gente fosse até lá conversar foi em outubro. Então eu estive lá no dia, se não me engano foi dia 2 de outubro, posso estar falando besteira do dia, mas foi bem no comecinho de outubro.
E, cara, como tinha uma situação também da aprovação do plano da KTM de fora do Brasil, de uma reestruturação deles, tudo demorou um pouco mais do que o normal até que a gente conseguisse chegar a ter tudo aqui, receber as motos, receber as peças, enfim. Mas, na verdade, já é um processo ali de mais de 6 meses que a gente está de laranja já. Bom, mas pela grandiosidade do projeto, eu considero um tempo pequeno, de certa forma, né? Para fazer tudo rodar e até ficar pronto daqui 2 semanas para a abertura do Brasileiro. Exato. Só que, ao mesmo tempo, como tem muita coisa que acaba não dependendo da gente, e nem do pessoal da KTM aqui do Brasil, aí depende desde a transportadora que traz as coisas lá de fora, passar por Receita Federal, enfim. É um trâmite muito complexo, muito longo. Então acaba que, como eu te falei, a gente fica à mercê das coisas e as coisas acabam ficando, não para a última hora, mas demorando mais do que a gente gostaria que demorasse, mas isso é uma situação que faz parte, ainda mais se tratando de um primeiro ano de contrato com eles. Então, tipo, a gente tem feito o nosso melhor, eles também, cara, a gente tem que agradecer muito, porque eles estão, cara, fazendo o que podem para conseguir ajudar a gente, enfim. Como eu te falei, o trâmite das coisas chegarem foi intenso. E eu acho que a principal dúvida e curiosidade de todo mundo, assim, qual é a diferença de uma KTM que eu vou lá e compro, de uma loja, para uma KTM Factory? Então, na verdade, sim. As KTMs, quando a gente fala KTM Factory, a gente está falando de uma KTM lá de fora, do que corre no Mundial, que a gente pode ter um protótipo, pode ter um teste de chassi, pode ter uma balança diferente, enfim, a gente usa o chassi convencional, balança convencional, enfim, várias partes que são convencionais da moto. A KTM é uma moto que tem uma vantagem muito grande, que ela já, original, ela já é uma moto que vem muito boa. Não é à toa que o slogan é Ready to Race, porque realmente as motos vêm muito boas. Então a gente, logicamente, como eu te falei, a gente recebe um pack de motor, a gente recebe um pack de injeção eletrônica, algumas peças a mais da parte de fiação da moto e tal. E, enfim, é uma moto que é consideravelmente mais potente do que a moto original, mas lembrando que a KTM já é uma moto que originalmente já é mais forte que as demais. Então, assim, é uma moto que a gente entende que vai ser bem competitiva. E é uma situação nova que ainda não teve aqui. Então, assim, pra gente é bastante motivo de orgulho, assim, por estar chegando com isso a primeira vez. E a adaptação dos pilotos? Tipo, da moto de treino, que seria uma moto convencional, para uma moto com algumas outras coisinhas. Logicamente, como a gente falou, é uma moto que ela tem uma potência consideravelmente muito maior. Então, assim, eles precisam de alguns dias para se adaptar, até porque as motos de treino são originais. E, cara, você pulando uma moto que tem uma quantidade de potência gigante. Então, assim, para essa primeira etapa, eles andaram mais vezes na moto do que talvez se andaria se fosse um motor original, que você faz uma preparação convencional, entende? Sim. Que não seria uma diferença tão grande. Claro, tem uma diferença muito grande de uma original, mas não é tão grande quanto você tá com um motor, com um pack de motor igual a gente tá para uma original. Então, assim, eles, como eu te falei, eles estão andando um pouco mais na moto de corrida do que se andaria normalmente aqui no Brasil. Mas, cara, é unânime que todos que, quando andaram na moto, saíram muito felizes. Porque eles estão com uma moto que cara, é divertida de andar, a potência tá lá quando eles precisam. Então, cara, tá muito legal. E falando dos pilotos em si, o primeiro piloto anunciado, na verdade, foi uma pilota que foi a Loninha. E vocês são uma das poucas equipes que mantiveram uma mulher na equipe. Como que foi essa decisão? Qual foi a negociação para poder continuar com uma representante na MX-0? A gente já tinha renovado com a Luana antes mesmo de saber a marca de moto que a gente ia andar. Então, na verdade, o nosso projeto, desde o início, foi sempre ter a categoria feminina. É uma categoria que a gente gosta, que a gente acha que é interessante ser explorada e que a gente sabe que tem uma carência grande no Brasil. Até porque, lógico, o número de praticantes mulheres tem aumentado, mas ainda não está igual aos homens. E a gente espera que, fazendo como a gente, como o JP faz também, de ter
as meninas no time, eu acredito que isso fortaleça ainda mais Com e certeza. fomente ainda mais novas meninas entrarem no esporte, Uhum. porque elas vão ver que elas têm espaço para isso. Então, assim, como eu te falei, a Luana foi uma escolha muito fácil, porque ela é uma menina extremamente fácil de lidar, trabalhadora e, enfim, ela tem o nosso perfil do time. E como eu te falei, ela independente antes de saber a marca que a gente anda, ela já estava renovada com a gente. Então, cara, para nós é motivo de muito orgulho ter ela no time. E como foi essa decisão de tirar o base de piloto e ser promovido a chefe de equipe? Na verdade, assim, foi uma decisão que para ele eu garanto que não foi fácil. Porque por mais que ele ainda vá, faça uma corrida internacional, ele, por exemplo, andou na Argentina no começo do ano, provavelmente no final do ano anda o campeonato alemão de Supercross, enfim, de Arena Cross, desculpa. Então, assim, por mais que ele não tenha parado de andar de moto, até porque ele ajuda muito no desenvolvimento das motos, o teste das motos, para ajudar os meninos com acerto de suspensão e tal, é lógico que é diferente de você estar todo dia em cima da moto se preparando para correr. Sim. Então, na verdade, foi uma decisão que para ele, com certeza, não foi fácil, mas foi um projeto que foi uma forma dele continuar no esporte de maneira competitiva e conseguindo explorar tudo que ele fez durante a carreira dele como piloto, que ele é um cara extremamente experiente, trazer para o time. E, cara, ele é um cara que eu acho que daqui pouco tempo provavelmente tá aí sendo chefe de, por exemplo, quem sabe de uma KTM na Europa, porque é um cara que talvez o Brasil seja até pequeno para ele e para o conhecimento dele. Mas, enfim, foi muito importante para a gente ter trazido o Baza como chefe de equipe. E como uma pergunta final, experiências internacionais. Você falou algumas vezes que ia tentar ter mais ainda de ida de pilotos e tudo mais. Temos planos para esse ano de ter alguns pilotos 595 para fora? Nós temos sim. Nosso primeiro plano é levar a Luana para fora. A gente entende que ela tem um potencial para andar lá fora. Então, assim, a gente quer pelo menos levar ela para fazer uma etapa do Mundial de Motocross na categoria feminina. É uma coisa que a gente tem estudado, tem conversado com a KTM, para a gente ter um apoio deles lá fora para fazer isso. Então, esse é um projeto que a gente espera conseguir concretizar esse ano. Se não esse ano, no próximo ano, com certeza. Top. Agora é só agradecer novamente por ter aberto as portas e parabenizar pelo projeto e pelo sucesso. Não, eu que agradeço, Montanha, Mundo das Pistas. Puta, muito obrigado, vocês são sempre bem-vindos aqui. Muito obrigado. E é nóis, tamo junto. Valeu, Gui. Valeu. Obrigadão. É nóis.